A mitopoese da psique, mito e individuação, por Walter Boechat, editora Vozes, Petrópolis, canal Leconde. Capítulo 9. Mito e filosofia. Os mitos em O Banquete, de Platão. Caros ouvintes, o livro O Banquete, de Platão pode ser ouvido aqui no canal integralmente. Merece atenção em O Banquete a estrutura temporal das várias falas sobre o amor. Platão tem a habilidade ímpar de colocar seu pensamento na boca de vários personagens, históricos ou não, sempre servindo aos propósitos de sua dialética, em movimento ascensional, em busca da sabedoria. Colocar o pensamento na boca de vários dá ao diálogo platônico o perfil de um embate de ideias, de uma verdadeira justa filosófica. Esta troca de ideias e de opiniões deverá conduzir a uma percepção mais profunda da verdade. Em O Banquete, como é impropriamente chamado este diálogo de Platão, nos países de tradição latina, os diversos personagens debatem sobre a natureza de Eros na casa de Agatão, famoso dramaturgo que ganhara um concurso literário. Dizemos impropriamente chamado de O Banquete, porque o que ocorre na casa de Agatão não foi, na verdade, um banquete, como poderíamos imaginar, mas uma reunião para debater temas filosóficos e beber vinho. Um simpósium. Os saxões são mais fiéis ao que quis dizer Platão, nomeando seu diálogo simpósium, pois na língua inglesa e alemã a palavra foi mantida, significando o simpósio. Na verdade, em grego, banquete propriamente dito se diz deipnon. A estrutura de diálogo faz justiça às múltiplas faces de temas tão centrais e transcendentes como a morte, as leis e, no caso, o amor. Permite um ir e vir das ideias, que, longe de ser uma ambiguidade, é mais uma postura filosófica e psicologicamente rigorosa da abordagem dos símbolos multívocos do ser. Além das múltiplas falas, o banquete desenrola-se em intervalos de tempo separados e descontínuos. O diálogo é apresentado como um relato que Apolodoro faz a um companheiro. Relato este que já fora feito a outra pessoa, Glauco, a pedido deste, muito tempo antes. Mas o que Apolodoro relata não foi por ele presenciado, mas sim por Aristodemo, que já havia muito tempo lhe contara o que se passou na reunião na casa de Agatão. O próprio Sócrates, ao pronunciar-se sobre Eros, provoca o recuo temporal mítico definitivo, ao relatar o que lhe dissera já havia longo tempo Diotima, sacerdotisa de Mantineia. É como se esta última participasse de forma indireta, mas definitiva, nos debates filosóficos de O Banquete. A sabedoria socrático-platônica sobre Eros aparece assim em diversas falas, entremeadas por lacunas e espaços temporais e míticos. Como se refere J. A. Peçanha, temos aqui Platão em seu auge como dramaturgo-filósofo. Imaginando os diversos personagens do debate reclinados 2 a 2 nos pequenos sofás típicos da época e filosofando sobre a origem de Eros, este visto sobre os mais diversos ângulos, podemos imaginar estas reflexões como sendo muito próximas daquilo que Jung denominou o circumambulatio, o andar em torno de um símbolo, no caso, Eros. Cada personagem dá sua percepção deste conteúdo simbólico arquetípico, terminando por Sócrates Diotima. Por que Platão reserva à figura feminina a palavra final sobre Eros? Devemos lembrar que mesmo Zeus, o pai dos deuses e dos homens, obedece em última instância a Moira,
ao arquétipo da Grande Mãe como destino final de todos os seres. O banquete relatado por Apolodoro, baseado no relato de Aristodemo, aconteceu no dia seguinte à vitória de Agatão no concurso literário. Sócrates dirigiu-se à casa de Agatão acompanhado por Aristodemo, banhado e calçado com sandálias. J.A. Peçanha interpreta esta passagem como símbolo de purificação, talvez porque Sócrates iria anunciar a ascese apolínea, uma superação do censório. Calçado de sandálias, comportamento pouco habitual em Sócrates, seus pés já não tocam a terra. O médico Erexímaco assume a função de simposiarca, aquele que cuida do vinho. Propõe que não se beba tanto quanto na véspera, que se dispense a flautista. Em vez da embriaguez, teremos moderação. Em vez da música, o canto dos discursos. Em vez de Dioniso, agora predomina Apolo. Fedro apresenta o primeiro discurso, abordando Eros na sua qualidade de protógenes, isto é, o primeiro nascido. Eros é assim colocado em contexto cosmogônico como em Hesíodo e nas cosmogonias órficas. Apresenta-se assim como um grande deus, que surge do caos primordial ou do ovo prateado de Nix, pássaro negro da noite, como querem os órficos. Alceste, que morreu por seu esposo Admeto e foi trazida por Héracles de volta do Hades, e Aquiles, que morreu por Patroclo, são citados como exemplo de honra em vida trazida pelo amor, pois também, quanto ao morrer por outro, só o consentem os que amam. Para Fedro, portanto, Eros é o deus mais antigo, o mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude. Eros Protógenes está associado nestas cosmogonias ao mitologema dos pais do mundo, Urano e Gaia, o casal primordial. Como ideia arquetípica, o casal primordial aparece nas mitologias as mais diversas, como a mitologia Nagô, por exemplo. Nesta última, aparece a ideia do universo como uma cabaça. A parte de cima é o Pai Céu, a parte de baixo, a Mãe Terra. No Egito faraônico, os pais do mundo são Nut, a Mãe Céu, e Geb, o Pai Terra. Nun, a atmosfera, os irá separar, dando origem à criação. Freud, ao formular o conceito de cena primal, a qual de início viu de forma concreta e posteriormente percebeu como fantasia, uma proto-fantasia, confrontou-se também com o mitologema dos pais do mundo, uma ideia arquetípica. Nun, a atmosfera, ou Crono, que castra Urano, são elementos da frustração primordial associada à origem da consciência. Eros, elemento de fusão, é também chamado Fanis ou Panis, não sei, o que brilha, estando ligado à consciência. Frustração e fusão, opostos dialéticos, estão presentes no jogo cósmico dos mitos dos inícios, que simbolizam psicologicamente a origem da consciência. A equação de Fedro, Eros como o mais antigo, é também o mais importante, é psicologicamente válida, mas abarca apenas um diminuto aspecto do amor enquanto símbolo psicológico. Ao discurso de Fedro, e depois daqueles dos quais Aristodemo não mais se lembrava, quebra temporal, segue-se a fala de Pausânias. As constantes fraturas no tempo, às quais já me referi, podem também ser associadas às sessões de análise. Em cada sessão, uma fala termina, mas o discurso em torno do arquétipo central da individuação não cessa e é retomado em tempo posterior, em sessão seguinte. Estes discursos ou histórias são muito próximas da questão simbólica de As Mil e Uma Noites,
Se Sherazade não contar uma nova história, o sultão Shahriar a matará, como fizera com suas esposas anteriores. Aqui também o circumambulatio tem lugar. A ânima traz vida ao ego desvitalizado de imagens arquetípicas. Por isso, as histórias de Sherazade não têm um fim na mesma noite. O final é deixado para a noite seguinte, quando a história desemboca em outra, e assim sucessivamente. Pausanias introduz a divisão famosa entre o Eros urânio e o Pandêmio. O primeiro associado a Afrodite, filha de Urano, a celestial. O último ligado a Afrodite, filha de Zeus e Dione. Introduz-se aqui um critério valorativo quanto ao amor. Agora é possível dizer: o amar e o amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente. O próximo a falar seria Aristófanes, mas, acometido de uma crise de soluços, cede sua fala a Erixímaco, que próximo a ele se reclinava. Este, ao contrário de Pausanias, vincula Eros não a Afrodite, mas a musa Apolínia, musa da poesia lírica, a poesia dos sentimentos e das paixões, e a musa Urânia, a celestial. A ênfase nas musas é significativa, pois psicologicamente representam a ânima, a função imagética do inconsciente portadora de inspiração. Mitologicamente, as 9 musas são filhas de Zeus e Mnemósine, a deusa memória. Os gregos elevaram a memória à categoria de deusa da maior importância, associada à criatividade, musas, e portadora de renovação psicológica. O recordar é fundamental em qualquer processo terapêutico. Este recordar não é um mero lembrar-se, como na anamnese médica clássica, mas como quer Hillman, um movimento de epístrofe, isto é, um retorno às origens, ao mundo das ideias ou das imagens arquetípicas, favorecendo uma conexão do ego com os arquétipos e o processo de individuação. Não é por acaso que Hesíodo presta seu culto às musas do Monte Hélicon, antes de iniciar seu canto cosmológico sobre as origens. Origem significa memória, e só as musas podem inspirar o poeta e sua memória, ou mesmo o indivíduo com suas origens arquetípicas. Erixímaco fala também de Eros como um princípio geral de harmonia do universo, relativo às estações, às plantas, à terra. Tomando perspectiva de Empédocles, fala de sua arte, sua técnica, a medicina, em termos de opostos, filia e neikos, amor e ódio. O princípio dos opostos rege não só a medicina, mas a ginástica, a agricultura, a música, pois também a música, no tocante à harmonia e ao ritmo, é a ciência dos fenômenos amorosos. Erixímaco faz uma exaltação à harmoniosa convivência dos opostos, para que a saúde seja preservada, o equilíbrio mantido. Entre todos os discursos, é o mais apolíneo e metrado, feito que é pelo simposiarca, aquele que mede o vinho. Além disso, um discípulo do deus médico Asclépio, que, por sua vez, é filho mítico do próprio Apolo. A problemática dos opostos é tema central em psicologia analítica. Todo arquétipo traz em si o problema da dialética entre os opostos. O próprio si mesmo é chamado por Jung de complexio oppositorum. Mas mesmo o arquétipo da sombra apresenta aspectos positivos e desejáveis para a consciência, as sementes de um novo desenvolvimento ainda não integrado pela consciência.
o construto junguiano é todo baseado na tensão de opostos, do ponto de vista energético. Sem esta polaridade, não há vida psíquica, apenas o oceano da pré-consciência, ao qual os orientais chamam Nirvandiva, que quer dizer livre de opostos. A visão de Erixímaco, que fala de um amor sadio, filia, e outro mórbido, neikos, segundo os preceitos da medicina de Empédocles, se aproxima mais de uma noção freudiana de pulsão de vida e de morte. Já a noção da psicologia analítica é estritamente monista quanto à libido, energia psíquica ou eros. Aristófanes toma a palavra a seguir, iniciando seu discurso. E assim diz, abre aspas, na verdade, Erixímaco, é de outro modo que tenho intenção de falar, diferente do teu e de Pausânias. O amor tentarei eu, portanto, iniciar-vos em seu poder, e vós o ensinareis aos outros. Fecha aspas. O início do discurso de Aristófanes é próprio da fala dos mistérios. Ele diz de uma iniciação, e não de uma mera comunicação verbal acerca de Eros. É essa a tônica do discurso de Aristófanes, a tentativa de penetrar na essência última do objeto do discurso, e não apenas explicá-lo. E ele, como porta-voz de Platão, o incessante dramaturgo, tentará fazê-lo através da linguagem mítica. Aristófanes Platão fala de seres fantásticos que precederam a humanidade atual. Seriam, naqueles longínquos tempos, 3 tipos de humanidade: o masculino, o feminino e o andrógeno. O primeiro era constituído por 2 partes masculinas, o segundo por 2 partes femininas, o terceiro por uma parte feminina e outra masculina. Inteiriça era a forma de cada um destes seres redondos, de grande mobilidade e grande poder. Logo, cheios de presunção, desafiaram os deuses, e Zeus, para punir sua híbris, mandou Apolo cortá-los em 2 partes. Desde então, cada metade procura, pelo amor, encontrar a outra que lhe falta. Aristófanes faz ainda uma exaltação à moderação e humildade dos homens, pois, caso contrário, poderão sofrer nova punição, sendo novamente cortados ao meio, ficando como imagens de perfil, como as encontradas em estelas funerárias, petrificadas, mortas, incapazes de comunicação. Percebemos pela primeira vez neste diálogo um mito não canônico, uma mitopoese platônica stricto sensu. E é uma linguagem de iniciação em essências profundas, como se o filósofo percebesse que apenas o cogito ou a razão discursiva são insuficientes para expressar experiências nucleares do ser. Jung também faz do mito um instrumento central de conhecimento, desde cedo, quando percebeu grande quantidade de material mitológico emergindo de seus pacientes psicóticos. Com o construto teórico do inconsciente coletivo e seus arquétipos, procurou ver nos mitos porta-vozes essenciais das imagens arquetípicas. O próprio instrumental terapêutico junguiano traz o colorido mitológico do método da amplificação, método original do emprego de mitos e símbolos culturais para tentar tirar o paciente do isolamento que se encontra em sua neurose. O mito do andrógeno é, junto com o da caverna, o relato mitológico mais famoso e comentado de Platão. O filósofo não procura explicá-lo. Pela boca de Aristófanes, a história é apenas narrada, sem uma preocupação de emprestar logicidade a ela. O mito
ocorrendo como deve ser in nihilo tempore, procura apenas justificar a pregnância de Eros nas relações humanas. O andrógeno, como figura original mitológica de uma humanidade anterior, representa também a totalidade do ser e é um símbolo do arquétipo do si mesmo. Há uma estreita relação psicológica entre a imagem do andrógeno como si mesmo e os arquétipos da ânima e do ânimos. Estes, para Jung, polarizam com a persona. Assim, um homem, com sua persona masculina, terá o inconsciente de tonalidade feminina, a ânima. Desde que não continuamente projetada ou possuindo o ego, a ânima torna-se um arauto do processo de individuação para o homem, tendo uma função de psicopompo, ligando o ego ao si mesmo. O mesmo ocorre com o ânimos na mulher. A integração dos opostos sexuais, o andrógeno, é, portanto, símbolo do processo de individuação. A fala de Agatão que se segue mostra a admirável habilidade de Platão em lidar com os opostos no próprio ritmo da narrativa. O discurso de Erisímaco, extremamente contido e lógico, prepara o advento da comunicação iniciática de Aristófanes. Teremos agora um breve intervalo de superficialidades em torno do amor antes das profundas reflexões de Sócrates Diotima. O discurso de Agatão é literário apenas. Eros é descrito em sua aparência jovem, frágil e fugaz, de uma estatueta de um cupido romano. Eros não é o primeiro nascido, não é princípio cosmogônico, nem força universal de atração. Ao contrário, é o Deus mais jovem, o mais belo e o mais feliz, buscando sempre também a companhia dos jovens, fugindo sempre da velhice. É de tez bela, é delicado e úmido, pois a tudo se adapta. Como sintetiza Agatão, no feio não se firma amor. Afinal, chega a vez de Sócrates, que pede inicialmente permissão para falar à sua moda, o diálogo. Passa então a embaraçar Agatão com suas perguntas, levando-o a concluir que Eros não pode, por definição, ser o maior e mais belo dos deuses. Se o amor é sempre amor de algo, é amor do que não se tem. Se ama o belo e o bom, é porque é carente do que é belo e bom. Para demonstrar seus argumentos, cita o que aprendera da sacerdotisa Diotima, da Mantineia. Assim, pela boca de Sócrates, uma nova personagem acaba participando do simpósio de forma indireta, mas definitiva. São as artes do dramaturgo Platão. Diotima é conhecida apenas através deste diálogo, e muitos pesquisadores a consideram um produto fictício. Mas, mesmo neste caso, estamos nos movendo no curioso território entre ficção e realidade histórica que revestem os personagens de Platão. Isto porque outros veem Diotima como uma das sacerdotisas de Apolo, intermediárias entre deuses e homens, e que inspiravam a sabedoria divina. Esta seria uma função comum às mulheres das grandes famílias da Mantineia. Diotima é, como o próprio Sócrates, uma legítima representante do daimon, o guia de cada um. Dela sabemos pelo simpósio que, além de iniciar Sócrates, teria também sido chamada pelos atenienses para conjurar a peste e purificar a cidade. Estava assim a serviço do deus Apolo Pítio, o purificador. Em sua missão religiosa, amor e purificação estavam intimamente ligados. Isso tudo de acordo com Peçanha. Diotima ensina que Eros é um grande daimon, não um deus. Intermediário entre deuses e homens,
inspira e nos coloca em contato com o divino, superando a dicotomia entre o mundo das aparências e o mundo das ideias. Platão faz novamente uso do mito para expressar a natureza misteriosa de Eros. Este não é um mito tradicional, mas um mito platônico em sentido estrito. Quando do nascimento de Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e presente estava o filho de Prudência, Recurso, ou Poros. Embriagado de néctar, deita-se no jardim, e Pobreza, Pênia, tramando ter dele um filho, deita-se ao seu lado e nasce então Eros. O fato deu-se pelo natalício de Afrodite, daí a estreita relação entre Eros e esta deusa. Quando Eros é dito ser filho de Pobreza e Recurso, nesta genealogia platônico-socrática, seu caráter de intermediário é reforçado. Da mãe herdou a fome, a carência permanente. Do pai, as estratégias incessantes que usa para suprir suas necessidades. Eros concria em metaxis, dirá Hillman. Filósofo, Eros existe entre a ignorância e a sabedoria. É a permanente tentativa de passagem de uma a outra. E o que ocasiona é sempre um parto de beleza, tanto no corpo como na alma. A figura de Daimon de Eros evoca no construto junguiano o papel que o eixo ego-si mesmo desempenha no processo de individuação. Sabemos que o complexo egóico se estrutura a partir de uma diferenciação do arquétipo central. Ao contrário da psicanálise, o ego, na psicologia analítica, é antes um produto do inconsciente coletivo. A geração do ego, como centro da consciência, se expressa pela ativação do arquétipo do herói. Este também um legítimo daimon nas diversas vivências transicionais. Na dinâmica arquetípica da individuação, Eros e herói ambos representam como concriadores em metaxis a libido que flui no eixo ego-si mesmo, estruturando a consciência. Platão lembra também pela boca de Sócrates que, abre aspas, todo herói é nascido do amor de um deus por uma mortal, ou de um mortal por uma deusa. À luz da antiga língua ática, esse nome, herói, é derivado de amor, eros, aos quais os heróis deveram seu nascimento. Fecha aspas. Peçanha. Após o discurso de Sócrates de Otima, uma violenta enantiodromia toma conta do simpósio. Após a subida em direção ao reino sublime do mundo das ideias, pela submissão dos impulsos de Eros a Apolo, através dos discursos e da dialética, a irrupção de Alcibíades no recinto traz a paixão desmesurada dionisíaca. Ele chega de forma teatral, considerado que era o mais belo grego de seu tempo. Alcibíades, sem se conter, nada esconde, e relata suas inúteis tentativas para seduzir Sócrates, que a ele sempre escapa, evasivo. Alcibíades, em realidade, representa o Eros em sua imediatez, submetido à urgência do aqui e agora. Não consegue perceber o sentido do adiamento e da ascese. Não pode ver no amor uma aprendizagem, e da conversão socrático-platônica do erotismo em filia, e esta culminando em filosofia. O amar e o conhecer estão aqui bastante entrelaçados. Um complexio oppositorum, um terno abraço entre Dioniso e Apolo.
Neste final surpreendente do simpósio está a essência do fenômeno que foi modernamente chamado de transferência em análise. Sócrates, filósofo que conhece-se a si mesmo, em sua profunda humildade, é o modelo para o analista do inconsciente contemporâneo que deveria se tornar, no setting terapêutico, a encarnação do próprio eros transferencial. Esse último pode ser percebido simbolicamente, interpretado, mas nunca concretizado. Alcibíades projeta o que tem em si próprio, ama de forma desmesurada uma imagem de seu próprio arquétipo do si mesmo, que ainda não aprendeu a reconhecer. Sócrates, como mencionou Platão, o mais feio dos homens, é paradoxalmente a personificação do belo em si, pois através da transferência amorosa de seus discípulos, o arquétipo do si mesmo pode ser vislumbrado.